estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, apontador e de uma folha de papel sulfite. Se você não tiver uma folha de papel sulfite, pode ser uma folha do caderno, ok? Eu vou pedir para vocês registrarem lá no caderno a data de hoje, aula 23 de língua portuguesa. E vamos lembrar que sempre que aparecer esse símbolo, vocês vão precisar registrar lá no caderno. Vocês já têm esses combinados com outros professores. Tempo para vocês pegarem os materiais e fazerem o registro. Fizeram as anotações? Muito bem. Será que na aula de hoje nós vamos falar sobre brincadeiras? Ou sobre eletrônicos? Qual será o nosso assunto? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre jogos. Mas que jogos são esses? Só sabemos que eles se chamam jogos de e tem 9 letras. E agora? Como faremos para descobrir quais jogos, quais tipos de jogos nós vamos estudar nas nossas aulas? Nós vamos brincar de montar o boneco. Ele é parecido com o jogo da forca, mas a cada letra que nós acertarmos, nós vamos montar o boneco, certo? Eu vou sortear as letras e daí nós vamos ver se tem ou não na palavra. Vamos ao primeiro sorteio? A primeira letra sorteada é a letra L. Será que tem L na nossa palavra? Tem. Tem L na nossa palavra. Então, podemos montar a primeira parte do nosso boneco. Próxima letra sorteada é a letra S. Será que tem S na nossa palavra? Não tem S na nossa palavra. Então, não podemos montar o boneco. Próxima letra sorteada. Letra A. Será que tem A? A tem. Aliás, essa palavra tem todas as vogais. Então, vocês já podem ficar espertos. A segunda letra é a letra A. Podemos montar mais uma parte do nosso boneco. Próxima letra sorteada. Letra O. Contei para vocês que todas as vogais tem nessa palavra. Então, o O também vai ter. Será que você já sabe que palavra é essa? Que tipo de jogos que nós vamos tratar? Ainda não? Então, vamos montar mais uma parte do nosso boneco e continuar sorteando as letras. Próxima letra sorteada, letra J. Será que tem J na nossa palavra? Não, não tem J na nossa palavra. Então, não podemos montar o boneco. Próxima letra sorteada.
letra E. Se tem todas as vogais, tem a letra E. Vamos colocar aqui. Então, já sabem qual é que tipo de jogos? Ainda não? Vamos continuar montando primeiro mais uma parte do nosso boneco e sorteando a próxima letra. Letra P. A letra P não tem, então não podemos montar o boneco. Próxima letra sorteada. Letra C. Será que tem C? Também não tem a letra C. Ixi, nosso boneco parou. Vamos para o próximo sorteio? Então, a próxima letra é a letra B. E eu já dei a dica, né? Já passei ali. Então, a letra B tem na nossa palavra. Agora está ficando mais fácil. Será que você já sabe que tipo de jogos nós vamos trabalhar? Vamos montar mais uma parte do nosso boneco. Próxima letra sorteada é a letra I. Tem todas as vogais, então tem a letra I. Está cada hora mais fácil, não é mesmo? Vamos para a próxima parte do boneco. E o próximo sorteio. Letra M. Será que tem a letra M? Não tem a letra M. Próxima letra sorteada. Letra R. Será que tem R na nossa palavra? Tem a letra R lá na penúltima letra. Leiro. Jogos de alguma coisa que termina com leiro. Acho que tem muita gente que já descobriu que tipo de jogos nós vamos tratar na nossa aula. Vamos colocar, então, o cabelinho do nosso boneco. E vamos para o sorteio. Letra T. Tem T? Sim, a primeira letra é a letra T. Agora ficou muito fácil, hein? Vamos para o último sorteio? Letra U. Tem a letra U? Sim, a última vogal que faltava, como eu conversei com vocês. Então, vamos colocar a letra U e colocar a última parte que falta do nosso boneco, que é a boquinha dele. Terminamos e descobrimos que nas nossas aulas nós vamos tratar sobre os jogos de tabuleiro. Vocês conhecem jogos de tabuleiro? Bem, eu gostaria que antes da gente começar a tratar sobre os jogos de tabuleiro, vocês pensassem na seguinte situação. Você já pensou como seria a sua vida sem os eletrônicos? Como será que seria? O que você faria se não existisse o celular, a televisão, o computador, o videogame? Que outras atividades vocês poderiam fazer que não usam esses aparelhos? Então, escrevam lá no caderno, número 1, e registrem. O que você faria se não existissem mais os eletrônicos? Tempo para vocês registrarem.
Registraram? Fiquei muito curiosa em saber o que vocês fariam se não existisse mais os eletrônicos. Bem, como eu não posso ler as respostas de vocês, eu fui pesquisar. E lá no Jornal Joca, um jornal que é escrito especialmente para crianças e adolescentes, na seção O que você faria se? Perguntou a algumas crianças o que elas fariam se os eletrônicos acabassem. Vamos ler algumas respostas? Eu iria ao parque fazer uma caminhada. Além disso, brincaria de boneca e esqueceria a tecnologia. Quem respondeu foi a Isabela. O Luca respondeu o seguinte: eu não me preocuparia, porque no mundo existem várias outras coisas para se fazer. Ou seja, não precisamos de eletrônicos. A Lorena respondeu: eu levaria uma vida normal. Iria brincar, jogar, fazer esportes e estudar. O Luan respondeu o seguinte: eu criaria a minha própria empresa de eletrônicos para que os eletrônicos voltassem a existir. A Sofia respondeu: eu faria duas coisas. Tentaria conviver sem eles e tentaria construir novos eletrônicos. O Wagner disse: eu me divertiria com os meus amigos em brincadeiras como pega-pega. Olha que interessante! O Luan e a Sofia iriam construir empresas ou criar novos eletrônicos para não viver sem eles. Vamos ver o que mais duas crianças responderam? O Henrique disse: se os eletrônicos acabassem, eu me viraria com os meus jogos de tabuleiro. Para falar com os parentes, mandaria cartas. E o Bartolomeu respondeu o seguinte: eu jogaria bola e jogos de tabuleiro com meu irmão. Além disso, andaria de bicicleta, comeria guloseimas, estudaria, tomaria banho de piscina, aproveitaria o tempo com a minha família e descansaria. Vamos ficar de olho agora nessas duas respostas? Vejam só, o Henrique falou que iria se virar com os jogos de tabuleiro. E o Bartolomeu falou que iria jogar jogos de tabuleiro com o irmão dele. Então, os jogos de tabuleiro são uma solução para quando nós não temos os eletrônicos. E nas nossas aulas nós vamos conhecer alguns desses jogos. E para saber como anda o seu conhecimento sobre jogos que não são eletrônicos, nós vamos fazer uma pontuação aí no caderno. Então, escrevam no caderno. Atividade 2. Eu vou mostrar imagens de alguns jogos que não são eletrônicos. Alguns são de tabuleiros e outros não. E vocês vão marcar 2 pontos se você já jogou este jogo e 1 ponto se você nunca jogou, mas já ouviu falar, já viu alguém jogar, ou se você conhece alguma coisa dele. Se você nunca ouviu falar desses jogos e nem jogou, então você não marca o ponto, certo? Primeiro jogo, pega-varetas. Você já brincou de pega-varetas? Se já jogou, marque 2 pontos. Se não jogou, mas conhece, 1 ponto. E se nunca jogou, não marque ponto. Marcaram o ponto aí no caderno? Vamos fazendo juntos. Próximo jogo. Jogo da dama. Você já jogou o jogo da dama? Se já jogou, marque 2 pontos. Se não jogou, mas já viu, conhece, então marque 1 ponto. Mas se nunca nem ouviu falar do jogo da dama, não tem problema, mas não marque pontos. Próximo jogo, xadrez. Esse talvez seja mais conhecido. Muitas das nossas escolas têm aulas de xadrez.
Então, marque 2 pontos se você já jogou e 1 ponto caso você não tenha jogado, mas conheça esse jogo. Se você não conhece, não tem problema, mas não marque a pontuação. Marcaram? Vamos para o próximo jogo? Dominó. A mesma coisa. Se você já jogou dominó, marque 2 pontos. Se você não jogou, mas conhece esse jogo, marque 1 ponto. E se você não conhece esse jogo, não marque pontos. Próximo e último jogo. Jogo da velha. Este da imagem está em forma de tabuleiro. Geralmente, nós jogamos o jogo da velha riscando o papel. Pode ser esse, não tem problema. Se você já jogou, marque 2 pontos. Se você não jogou, mas conhece, marque 1 ponto. E se você não conhece o jogo da velha, não marque o ponto. Agora, eu vou dar um tempo para que vocês possam verificar a pontuação de vocês e somar o total de pontos. E já volto com o resultado. Marcaram a pontuação? Fiquei bem curiosa para saber qual foi a pontuação de vocês. Mas vamos ao resultado? Se você marcou de 7 a 10 pontos, maravilha! Você conhece muito sobre jogos que não são eletrônicos. Se você marcou de 4 a 6 pontos, arrasou! Que bom que você conhece vários jogos. E se você marcou de 0 a 3 pontos, eu tenho uma pergunta. Que tal? Vamos aprender juntos sobre vários jogos? E para saber mais sobre estes jogos, nós vamos ler um texto. Então, preste bem atenção na leitura dele. Sua origem parece estar ligada às primeiras cidades de que se tem notícia. Há alguns milhares de anos, nas regiões do Antigo Egito e da Mesopotâmia, hoje Iraque, foram encontrados em escavações arqueológicas objetos e desenhos que parecem ser ou fazer referência a jogos de tabuleiro. Há traços de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo antigo, tais como Índia, China, Japão, Pérsia, África do Norte e Grécia. Depois, os jogos de tabuleiro chegaram até Roma e outros países da Europa e os países árabes. Jogos de tabuleiro são todos aqueles que, disputados por uma ou mais pessoas em uma base, o tabuleiro, que pode ser de metal, madeira, marfim, pedra, plástico, papelão ou outro material, no qual peças são movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro, obedecendo às regras pré-estabelecidas, podendo ser classificados como jogos intelectuais.
Alguns exemplos típicos de jogos de tabuleiro são xadrez, dama, gamão, banco imobiliário, jogo da velha, ludo, mancalas, trilha, go. Este texto foi escrito por Rita de Cássia Almeida. Então, vocês conhecem alguns desses jogos citados ali no texto? Para compreender mais esse texto, vamos ficar de olho nele. E para a próxima atividade, eu vou pedir que vocês registrem no caderno o número 3 e desenhem o tabuleiro do jogo da velha, certo? Um tempinho para vocês registrarem. Fizeram o registro no caderno? Vamos relembrar as regras do jogo da velha? Bem, o objetivo do jogo da velha é marcar 3 símbolos iguais na mesma coluna, em qualquer uma delas, marcar 3 símbolos iguais na horizontal, né, em qualquer uma das 3 linhas, ou nas 2 diagonais. Então, fazer uma sequência de 3. E você tem que impedir o seu adversário a não fazer esse trio na linha, na coluna ou na diagonal. Lembraram das regras? Bem, qual vai ser a atividade? Nós vamos ler as perguntas e a resposta vai ser X ou círculo. Então, vocês vão marcar lá no seu tabuleiro a resposta correta, seguindo sempre essa ordem. Primeira linha, primeiro quadro, primeira linha, segundo quadro, primeira linha, terceiro quadro. Depois vamos para a segunda linha no primeiro quadro, segunda linha no segundo quadro e assim até terminar o nosso jogo. Combinado? Vamos à primeira pergunta? Olhem lá. Qual o título mais adequado para o texto? Materiais que são feitos os jogos de tabuleiro pelo mundo ou aspectos históricos sobre os jogos de tabuleiro? Tempinho para vocês lerem novamente a pergunta e registrarem no caderno, lá no tabuleiro, X ou círculo.
Vamos conferir? Qual é o título do nosso texto? Aspectos históricos sobre os jogos de tabuleiro. Ele vai falar sobre os materiais que os tabuleiros são feitos, mas não é este o título, certo? Então, lá no nosso tabuleiro, nós vamos colocar o círculo no primeiro espaço. Vamos para a próxima pergunta? Segundo o texto, foram encontrados em escavações realizadas nas primeiras cidades que se têm origem, objetos e desenhos que parecem ser ou fazer menção a jogos de tabuleiro, ou objetos e desenhos que parecem estar relacionados a disputas entre pessoas. O que as escavações arqueológicas trouxeram de informações sobre os jogos de tabuleiro? Pensem, leiam novamente a questão e marquem lá no tabuleiro o símbolo correspondente à resposta correta. Tempinho para vocês. Vamos conferir? O que as escavações mostraram? Bem, elas mostraram objetos e desenhos que parecem ser e fazer menção a jogos de tabuleiro e não às disputas, como estava na outra alternativa. Então, nós vamos colocar no tabuleiro o X. E se caso você não esteja conseguindo anotar, não tem problema. Ao final das atividades, eu vou deixar um tempinho para que vocês possam verificar o tabuleiro. Combinado? Próxima questão. 3. Há traços de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo antigo. A expressão em destaque indica que existem riscos de jogos em outras partes do mundo ou existem evidências dos jogos em outras partes do mundo. Aquela expressão há traços vai indicar o quê? Pensem, leiam novamente a questão e marquem a resposta correta lá no tabuleiro. Tempinho para vocês.
Marcaram a resposta no tabuleiro? Vamos conferir? Que existem evidências. Esses traços indicam evidências e não riscos, né? Como a gente faz quando usamos lápis e canetas, e enfim. Mas os traços indicam evidências de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo. Resposta certa, o círculo. Então, vamos colocar o círculo lá no nosso tabuleiro. Número 4. As peças dos jogos de tabuleiro são movimentadas, colocadas ou retiradas de acordo com as classificações das peças ou regras pré-estabelecidas. As ações que nós temos durante o jogo são feitas quando? Tempinho para vocês lerem novamente a alternativa e marcar a resposta correta lá no caderno. Vamos conferir, então, qual é a resposta correta? As regras pré-estabelecidas. Então, as peças são movimentadas, colocadas ou retiradas com regras que combinamos antes de jogar. Esta é uma dica bem importante. Sempre que você for jogar um jogo com alguém, é legal você combinar as regras antes com ele, para que durante o jogo não ocorram divergências entre os jogadores. Certo? Vamos colocar, então, lá no quadro, mais um círculo. Próxima pergunta. Número 5. De acordo com o texto, os jogos de tabuleiro são aqueles disputados por uma ou mais pessoas sobre uma base ou disputados por uma ou mais pessoas em um campo. Tempo para vocês pensarem e registrarem lá no tabuleiro a resposta correta. Registraram? Vamos conferir? Os jogos de tabuleiro são aqueles disputados em uma base e não em um campo. Então, a resposta é o X. Vamos para a próxima pergunta?
De acordo com o texto, qual foi a consequência das escavações arqueológicas para os jogos de tabuleiro? O encontro de tabuleiros e peças feitos em diferentes materiais, ou o encontro de objetos e desenhos que fazem referência a esses jogos. Tempo para vocês lerem novamente a questão e registrarem lá no tabuleiro. Registraram? A consequência das escavações arqueológicas foi o encontro de objetos e desenhos que fazem referência a esses jogos. Ele não falou em materiais. Então, vamos registrar lá no nosso tabuleiro o círculo. Próxima pergunta, 7. O assunto principal do texto é origem e características dos jogos de tabuleiro ou regras e materiais usados em jogos de tabuleiro. Tempinho para vocês pensarem e registrarem qual é o assunto principal do nosso texto. Registraram a resposta lá no caderno? Vamos conferir qual o assunto principal do nosso texto? Então, o assunto principal é a origem e características dos jogos de tabuleiro. Ele vai falar sobre os materiais, mas não é o assunto principal. Então, lá no nosso jogo, vamos colocar o X. Certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. 8. O texto foi escrito para passar informações sobre os jogos de tabuleiro ou para ensinar como são jogados os jogos de tabuleiro? Qual é a finalidade, a função desse texto? Pensem e registrem a resposta lá no caderno.
Vamos conferir? O assunto principal do nosso texto é passar informações sobre os jogos de tabuleiro. Não aprendemos ainda jogar nenhum jogo, certo? Vamos colocar o X lá no nosso tabuleiro. Então, fechamos o jogo da velha. Missão cumprida. Vou dar um tempinho bem curtinho para vocês conferirem o tabuleiro de vocês no caderno e já voltamos. Fizeram a conferência? É muito importante deixar as nossas anotações no caderno bem corretas, certo? Bem, eu vou pedir para vocês guardarem aquela folha que eu pedi no início da aula, para realizarmos a atividade na próxima aula, pois a nossa aula está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima!